Amigo esquerdista, tudo bem com você? Então, quero te chamar aqui para a gente bater um diálogo, para a gente trocar umas ideias aqui, para a gente entrar no denominador comum. Então, quero que você e eu, a gente comece a pensar. Nós somos brasileiros, moramos na mesma terra, a mãe pátria brasileira, amamos o nosso país, eu acredito que você ama como eu amo, senão a gente já teria ido vazar desse país. E acredito que nós temos várias etnias, somos brancos, pretos, pardos, índios e por aí vai, entre outras etnias que você mesmo pode colocar aqui embaixo, das quais eu já esqueci, nos comentários aí embaixo. Então são várias etnias que nós temos. E, assim, não somos esse país que algumas pessoas aí pregam que somos homofóbicos, que somos isso, aquilo, outro. Claro que tem uma divergência e tem outra. Mas não somos isso e que outros países são. Nós nos respeitamos a ponto da gente estar convivendo com vocês e vocês com a gente. Mas nos últimos tempos, o que está acontecendo? Nos últimos tempos, eles lá de cima estão colocando vocês contra a gente contra vocês. E nós estamos prestes a uma guerra. Já estamos numa guerra na internet. Já estamos disputando. Nós brasileiros, a gente tem esse negócio de disputar. Eu acho que é por causa do futebol. E a gente tem esse negócio de disputar e querer ser o primeiro em tudo. Mas a ideia que eu quero trocar com você nesse dia é o seguinte, amigo. Eu não vou te chamar inimigo, porque você é um amigo, você é um irmão brasileiro. Durante décadas, nós fomos governados por pessoas em que vocês elegeram. E alguns da direita também elegeu, no tempo que eles eram da esquerda ou não tinha opção e eles votaram. Não interessa. O interessante é que foi colocado algumas pessoas do PSDB, que dominou o Brasil há muitos anos, foi PMDB, PSDB, depois PT e seguiu até agora ao PSL, que na verdade o PSL pegou uma carona no nosso presidente que nós elegemos. Mas, durante essas décadas todas, vocês elegeram e nós, que somos de direita, nós suportamos, mesmo não gostando de muitas atitudes, a qual os outros presidentes estavam na frente, e a gente protestava de uma maneira sadia, de uma maneira de, isso está errado, você tem que mudar nisso. Não, isso aqui, o país é assim, você não pode fazer assim. Era a forma que a gente protestava, e não uma forma de querer derrubá-lo. A não ser quando a gente começou a ver que algumas dessas pessoas começaram a roubar. Foi o caso da Dilma e do Lula antes. Antes a gente não percebia, mas depois ficou muito na cara. E alguns de vocês dizem que até nós de direita não sabemos o que o Lula e a Dilma roubou. A gente sabe, mas a questão não é essa hoje. A questão é que tanto alguns da direita como da esquerda estão achando maravilhoso a gente brigar entre nós. E assim, cara, eu deixei de ser trouxa. Eu deixei de ser enrolado. Eu votei no Jair Messias Bolsonaro, defendo esse governo, sou de direita, sou conservador. Respeito a tua opção, porque vivemos numa democracia. Eu respeito a tua opção de voto, a tua opção de esquerda, eu te respeito, mesmo não entendendo, mas te respeito, como muitas vezes você não entende por que eu vou direita, por que eu sou de direita. Eu sei que você não entende como eu não entendo, porém nós precisamos nos respeitar a ponto de aceitar. Então, eu votei no presidente Jair Messias Bolsonaro. Como eu parei de ser trouxa no dia em que for comprovado um roubo, porque eu sou assim, amigo esquerdista, eu tenho um nível de 10 coisas. 10 coisas. Esse nível de 10 coisas, a pessoa que eu votei
Se ele passar na média de 6 para cima, eu continuo apoiando e votando nele. Se começar a ser 5, eu já começo a criticar ele. E se baixar de 5, aí eu já não voto mais nessa pessoa. Tipo, 5 é a luz vermelha para ele. Então eu tenho um nível de coisa que depois, se você quiser, eu faço um vídeo para te falar quais são esses níveis de coisa. De pensamentos meus. Eu não vou debater sobre pessoas, eu vou debater sobre ideias. Quais as ideias que Jair Bolsonaro tem que combinam comigo? Se em 10 ele passar de 6, eu continuo apoiando e nem critico. Se baixar para 5, aí eu vou começar a criticar veemente. Até ali eu critico, 6 em diante, eu critico ele, né? E se for abaixo disso, eu começo a deixar de apoiá-lo. Se der 4,9, que não vai existir, lógico. Mas se der 4,9, eu já não apoio mais ele. Parei de apoiar e vou começar a falar, não, eu não voto mais nesse camarada porque ele fez isso, isso, isso. Então, das 10 coisas, amigo esquerdista, das 10 coisas, 8 o Jair Bolsonaro faz. Então, eu continuo apoiando porque ele está muito acima da média dos meus pensamentos e das minhas ideias, daquilo que eu quero para o Brasil. Ele continua, né, 8. Então, a média dele está 8 para mim. Para você pode estar 0. Para mim está 8. Do mesmo jeito, vou te dar um exemplo, amigo esquerdista, se ele começar a cair 7, 6, aí já vai acender uma luz, eu vou começar a criticar ele. 5, eu vou começar a criticar veemente. 4, eu paro de apoiar. Né? Na média, eu paro de apoiar e não voto mais nele. Eu deixei de ser trouxa. E eu convoco você, esquerdista, a parar de ser trouxa também, como eu era. Faça uma média dos teus pensamentos, do que você acha, o que você quer para o Brasil. Faz essa média. Não julgue pessoas, julgue atitudes, ideias. Se essas ideias dessa pessoa não combinam com a tua, faça igual eu estou fazendo. Faz uma média de 10 aí. Se essas 10 você vai friamente olhando, e se friamente você olhar e essa pessoa começar a fazer abaixo da média sua, você pode criticar à vontade, não votar, deixar de apoiar, porque assim você será uma pessoa que está raciocinando e não idolatrando. Que eu tenho certeza e eu concordo com você que existe muita gente da direita que idolatra Jair Messias Bolsonaro. Eu não chamo de mito, porque para mim não é um mito, é uma pessoa, é um governante, é um político, né? É um cidadão que pode errar como todo mundo. Então não vou chamar ele de mito, né? Admirar, eu admiro. Então, também tem 3 bases dessas minhas aí, dessas 10 aí, que ele não pode deixar de fazer, porque se ele parar de fazer, aí ele perde meu apoio. Qual é essas bases? É o roubo. Se ele for pego roubando, ele perde meu apoio. Perde meu apoio, for comprovado, lógico, né? A outra coisa é a família. Se ele começar a ir contra a família tradicional, porque a minha visão de uma família tradicional é um pai, uma mãe, filhos. Essa é a minha visão. A sua visão pode ser outra, e eu, né, entendo você e respeito a sua opção, mas a minha é essa. A minha é essa, beleza? E a outra é o cristianismo. Se ele combater o cristianismo no Brasil, esses 3 tripés aqui, se ele combater, ele perde meu apoio na hora. Por isso, eu não apoio a esquerda. Porque eles já foi dando, né? Você pode ir contra, eu posso até te entender, mas está comprovado. Foram pegos roubando, porque quem desvia dinheiro é roubo. Então eles desviaram da Petrobras, que quase quebra, e por aí vai, né? Eu sei que você vai ficar com raiva porque eu falei isso, mas contra fatos não há argumentos, tá? A gente pode debater ideias, eu não vou ter raiva de você, né? Como alguns querem que a gente se pegue, que a gente brigue, que a gente seja igual a cachorro louco, sabe? Aqueles cachorros de rinha, de briga, que jogam um contra o outro, que eles ficam ali se pegando e brigando um contra o outro. Então, a primeira ideia é a esquerda roubou, para mim roubou, e foi comprovado, para mim, né? A outra, eles não são a favores da família tradicional. Então já não tem mais meu apoio de jeito nenhum. Já quebrou 2 tripés, um só não se sustenta. Beleza? E a terceira, eles vão combater o cristianismo, como já está combatendo
Ha visto o STF aí, que é todo de esquerda, o que eles estão fazendo. Quebrar esse 3-3-pé, não tem meu apoio de forma nenhuma. Eu estou combatendo ideias. As ideias da esquerda não combinam com a minha ideia, porque eu sou uma pessoa conservadora. Se eu fosse explicar o que é conservador, daria um vídeo muito grande. Mas continuando, para que o vídeo não fique tão grande assim, amigo esquerdista, pare para pensar, cara. Para pensar. Todos esses políticos, eles estão milionários. Alguns estão chegando a ser bilionários. E esses caras pegam você e jogam contra mim, eu contra você. E a atitude deles é assim: se eles podem continuar roubando, se eles continuam nessa orientação de roubo e se há propina para eles, né, para eles tudo bem, o Brasil vai ser governável. Se a propina não sai, eles vão contra a pessoa que não está dando propina, que é o caso do Jair Messias Bolsonaro. Ele não está dando propina para essa cambada de ladrão do centro-esquerda e da esquerda. Novamente, ideias. Essas pessoas que têm essas ideias de roubo não se criam com Jair Messias Bolsonaro. E não estão só na política. Estão na área militar, estão no STF. Então o Brasil está contaminado com corrupção e que não será fácil mudar esse pensamento brasileiro. Não vai ser do dia para a noite. Eu tenho certeza que você e eu, nós não estamos gostando dessa ideia e desse pensamento, né, de um brigando com o outro. Ninguém tem mais paz nesse Brasil e a gente está lutando por paz. Eu não quero estar brigando com você, eu também não concordo, né, com pessoas tentando atingir vocês com murros e socos, né, como alguns de vocês querem atingir a gente com murro e soco. Não, isso é jogar um contra o outro. Mas continuando, esses camaradas, eles estão bilionários, alguns chegando a bilionários. Então, se o Brasil for para o buraco, se o Brasil afundar, esses cabras, eles vão embora do Brasil para um país capitalista. Eles não vão para um país comunista, eles vão para um país capitalista. Então, é só você tirar as férias de muitos da esquerda, que tem bastante dinheiro. Não é em Cuba, não é em Venezuela e muito menos na China. Eles vão para os Estados Unidos. Eles vão para lá. Ou seja, eles empurram o socialismo em cima de você, em cima de mim, e eles vão para o capitalismo. Então você e eu estamos sendo trouxas. Trouxas, o que a gente tem que fazer, cara? A gente tem que começar a repensar essa ideia, tanto sua como minha. Só um minuto. Passar essa ideia sua como minha. O culpado do Brasil está indo para o buraco não é você e nem eu, porque a gente paga imposto. Os culpados do Brasil estarem indo para o buraco é eles. Então quem a gente tem que combater é a ideia de quem quer levar o Brasil ao buraco, cara. Então você e eu tem que parar de pensar. Parar para pensar e imaginar, cara, peraí, essas coisas estão erradas. Sabe? Eu não estou chamando você para apoiar o presidente Jair Bolsonaro. Não é isso, mas eu estou chamando você para a gente lutar por um Brasil melhor, para pessoas mais honestas, para a gente poder ter segurança quando a gente sair e não for roubado, e nem assassinado, para que os nossos filhos possam brincar num parque, os nossos netos, sabe? Eu tenho uns amigos que estão morando nos Estados Unidos, que agora até está nascendo uma vontade minha de ir embora para os Estados Unidos. Né? Eu primeiro vou lutar pelo meu Brasil, mas se não tiver jeito eu vou ter que vazar daqui, né? Porque está ficando ruim. Então o que acontece, meu irmão? Vamos lutar pela nossa nação, vamos lutar pelo nosso Brasil, una sua força com a nossa. Eu não estou te chamando para você concordar totalmente com o presidente Jair Bolsonaro. Veja as ideias, o que não combina com você, critique, aponte, mostre o erro. Né? Mas não com algumas ideias ou pautado, sabe, por pessoas que querem derrubar ele do poder e voltar a roubar e voltar à corrupção que andava. Por que o Brasil andava no tempo do PT? Porque havia uma extrema corrupção, mas isso, toda a fonte que sai e não entra, seca, e se secar por completo já era. E nós estávamos a ponto de secar por completo, a gente ia perder a Petrobras. A gente ia perder todas as coisas aqui. Agora, não sei quanto a você. Você, esquerdista, concorda com o país do exterior?
Num país, vamos dizer, um país que eu admiro, os Estados Unidos entrar aqui e dominar o Brasil, você concorda? Creio que não. Então eu não concordo com que a China, um país comunista, entre no Brasil e domine o Brasil. Inclusive até o Lula não concorda com isso. Por isso que não se aliançou ao Ciro Gomes, não se aliançou, não colocou o Ciro Gomes, porque quem estava financiando era a China. E o Lula, que vocês defendem tanto, não concordou, e isso ele tem a minha admiração. Ele não concordou. Até quando não vai concordar, eu não sei. No dia que ele apontar a direção ao Ciro Gomes, ele está concordando, e aí para mim, eu já não gosto dele, para mim ele já não vai existir nunca mais. Porque um país lá de fora não pode dominar o nosso. Ou você aceitará? Se você aceitará, comenta aí embaixo. Beleza? Então, a ideia é a gente tentar lutar pelo nosso país. Concordando ou discordando do Bolsonaro. Bolsonaro um dia vai morrer. Vai entrar outro e vai assumir o Brasil. E pode ser alguém de esquerda. Pode ser alguém de esquerda. Mas pode ser alguém de direita. Ou pode ser alguém do centro. E a gente tem que continuar nessa mesma ideia. Ou se alguém de esquerda que está furtando esses pensamentos, essas nossas ideias, tanto você como eu, vamos retirá-los do poder. Se é alguém do centro que também está furtando nossas ideias, vamos tirar do poder. E se é alguém da direita, vamos tirar do poder. Então pense friamente no que eu estou te falando, comenta aí embaixo. Se você caiu de paraquedas nesse canal, se inscreva, comente. Muito importante comentar para chegar em amigos seus esquerdistas. Mande para pessoas, amigas suas esquerdistas, e peça para ele assistir esse vídeo. Então, aperta o sininho para chegar notificações para vocês, tá? Então é isso, amigo esquerdista, você não é meu inimigo, você é um irmão brasileiro. E eu te considero como irmão brasileiro. Você tem ideias diferentes, eu tenho ideias diferentes, mas a gente tem que chegar no denominador comum. A gente tem que chegar a uns 5,5 para que o Brasil caminhe, beleza? Que Deus abençoe a nossa nação.